No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito constitucional. As aulas abordam ações constitucionais, habeas data, mandado de segurança e de injunção e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Castro. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga, sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula de Direito Constitucional aqui no programa Saber Direito. Já estão cansados da minha cara? Tomara que não. Nós estamos indo para a nossa quarta aula, na nossa mais uma saga dos remédios constitucionais. Vamos falar hoje de outro remédio constitucional que também é uma ação constitucional, que é o mandado de injunção. Eita complicação, professor. O senhor começa com habeas e depois vai para mandado. É isso mesmo, já uma forma de fixar os remédios. Habeas de habeas corpus, habeas de habeas data, depois vamos para os mandados, que é o mandado de segurança e agora mandado de injunção. Tudo bem que eles são institutos bem diferentes, que estão dispostos em situações completamente adversas, mas de uma certa forma para fixar habeas, mandado e está tudo certo e vamos embora para fixar, vale tudo, não é verdade? Então vamos nessa. Mandado de injunção, outro remédio constitucional novo, como também você viu lá no habeas data, que estava editado na Constituição de 1988. Ali você visualizou na habeas data que ela foi editada no ano de 88, promulgada na última Constituição. Então, ela tem 30 e poucos anos, como tem a Constituição agora, né? 31 anos, mais exatamente, que nós estamos no ano de 2019. Então, nós estamos falando de uma Constituição que tem 31, o habeas data tem 31 e também o mandado de injunção tem o mesmo período. Criança perto do mundo jurídico. A nossa aula de hoje vai trazer todas as particularidades e peculiaridades que estão dispostas neste instrumento jurídico, neste remédio constitucional que foi disposto na Constituição de 1988. Professor, sem mais delongas, vamos para o que de fato importa? Então vamos lá, vamos discutir então este remédio constitucional tão importante. Quando você fala de mandado de injunção, se preocupe com uma situação específica, meu caro aluno, minha cara aluna, meu colega e minha colega. Entenda que aqui eu estou diante de uma situação específica. A omissão. A omissão é a discussão central deste remédio constitucional. Enquanto em uma é locomoção, habeas corpus, enquanto uma é informação, habeas data, enquanto outra é residual destes, direitos líquidos e certos, mandado de segurança, aqui eu estou diante da situação de omissão. Primeira preocupação é omissão e quero saber quem é este que está omitindo obrigações impostas a ele. E aí você vai perguntar, omissão de quê? Uma omissão normativa constitucional. Uma omissão que tinha que ter vindo como previsão, mas ela foi silente, ela foi omissa e não trouxe os elementos essenciais. E essa omissão, por si só, já está trazendo diversos prejuízos aos direitos inerentes ao cidadão. A garantia que eu vou utilizar para respeitar os meus direitos inerentes ao cidadão, ao povo brasileiro, é que eu vou usar o remédio do mandado de injunção. Professor, aonde eu visualizo o mandado de injunção? Aonde ele está disposto? Aonde eu percebo ele no mundo jurídico? Eles têm alguma norma? Ele tem algum artigo? Ele é princípio ou ele está positivado? Calma! Ele está lá no artigo 5º da sua Constituição, está lá no seu inciso 71 da sua Constituição. No artigo 71, você consegue perceber toda a materialidade do mandado de injunção. Venha comigo na redação original e você vai entender o que é o mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Perceba aqui que aqui nós estamos discutindo a ausência de uma norma que, em decorrência dessa falta de norma regulamentadora, trouxe prejuízos aos direitos e liberdades inerentes
ao povo, inerentes à pessoa. E em decorrência dessas liberdades e direitos constitucionais, as prerrogativas da soberania, da cidadania e também da nacionalidade devem ser cumpridos. Tudo bem aqui? Omissão, questão de nacionalidade, questão de soberania, questão de cidadania, elementos centrais, os direitos inerentes, mandado de injunção, direitos e liberdades constitucionais. Então, aqui nós visualizamos de forma clara quem é o mandado de injunção. Mas antes de continuar, eu preciso trazer aqui uma aula que geralmente nós fazemos de forma separada, mas lembre-se que tudo está conectado. Todo o direito constitucional, ele tem um motivo de ser. Quando você está lá na sua graduação no curso de Direito, dê atenção ao seu professor, que está lá desesperadamente tentando te explicar a aplicabilidade das normas constitucionais. Quanto é exaustivo explicar isso para os alunos e os alunos perceberem assim, essa matéria não é tão importante, vamos para aquilo que é importante de fato. Quero ver lei, professor. Aí você não percebe que as normas e as aplicabilidades são essenciais na compreensão desses institutos, desses instrumentos. Mandado de injunção tem uma relação intrinsecamente ligada à aplicabilidade das normas constitucionais, muito bem conceituadas por José Afonso da Silva, que trouxe os mecanismos de aplicabilidade das normas constitucionais. Olha bem, a aplicabilidade das normas constitucionais tem alguma coisa a ver com esse elemento do mandado de injunção, professor? Resposta, sim, tem total relevância, tem total conexão com este instrumento. Por quê? Se eu falo de omissão constitucional, normativa, ausência de lei superveniente, a discussão da norma infraconstitucional, que a ausência dela traz prejuízos aos meus direitos e liberdades constitucionais, inerentes à soberania, inerentes à cidadania, inerentes à nacionalidade, eu tenho que entender que aonde tem previsão que eu era obrigado a fazer? Eu olho para o legislador, olho para o executivo e falo, você tem a obrigação de legislar. Mas ele tem que olhar e procurar aonde você me obriga a ter que trazer uma norma sobre aquele assunto. Aí que tem a grande relevância da aplicabilidade das normas constitucionais. Porque você sabe que todos aqueles 250 artigos da Constituição, eles têm aplicabilidade. A discussão é o grau de aplicabilidade, em que momento ele vai ter, de fato, a sua aplicação. Alguns são aplicados desde a promulgação da Constituição de 88. Desde lá, você tem já a sua eficácia imediata, a sua aplicação imediata. Outros necessitam de quê, professor? Necessitam de normas supervenientes à Constituição de 88, e essas normas supervenientes é a emenda, as leis supervenientes, leis infraconstitucionais, que vão apresentar as situações que de fato vão permear a aplicação daquela norma. E aí eu necessito dela para complementar. Ou, às vezes, pode vir uma norma que vai, na verdade, comprimir um pouco aquela norma constitucional inicial. E aí nós estamos falando de quê? Estamos falando da aplicabilidade das normas constitucionais, segundo o professor José Afonso da Silva. O que ele trouxe? José Afonso da Silva trouxe quais as discussões da aplicabilidade das normas constitucionais? Ele trouxe a aplicabilidade das normas imediata, ele trouxe a contida e ele trouxe a limitada. Então, a aplicabilidade imediata, a aplicabilidade contida e a limitada. A imediata é simples. Imediata, o próprio nome diz, ela é imediata porque já está na constância da Constituição de 88 com todos os elementos necessários para que ela já possa produzir todos os seus efeitos jurídicos. Em 88, promulgou. No outro dia, no mesmo momento, já estava apta a produzir todos os seus efeitos jurídicos. Ela é auto-aplicável, ela é irrestritível e ela não vai ser limitada em momento algum, porque por ser imediata, ela é plena, ela é diva. E por ser diva, plena, ela não necessita de nenhum tipo de retoque. E se eventualmente alguém posteriormente queira retirá-la do mundo, será expurgado qualquer discussão quanto a ela, porque aquilo que é pleno, aquilo que é divo, não se discute mais. Então, a questão da aplicabilidade imediata, ela tem a elemento pleno e, em decorrência de ser plena, ela não vai ter nenhuma restrição por norma futura. Norma superveniente não restringe o seu campo de atuação.
Diversas normas constitucionais estão elencadas a esta compreensão de não ser. Por exemplo, o artigo 1º da Constituição, inciso 3º, que fala dos fundamentos da República e fala que os fundamentos são dignidade da pessoa humana. Você vai reduzir, comprimir situações de dignidade da pessoa humana? Claro que não. Ela é plena, ela não tem discussões quanto à sua aplicabilidade e leis supervenientes não podem restringir o seu campo de atuação. Ela é não restringível. Diferentemente da nossa próxima, que é a contida. A contida também é imediata. Olha que legal, ela é imediata. Mas a grande diferença é que, por mais que ela seja imediata, ela pode posteriormente sofrer alguma alteração em decorrência de uma norma superveniente. E esta norma superveniente pode resumir o seu campo de atuação, pode restringir posteriormente esta discussão. E aí ela contém os efeitos, ela perde em decorrência da lei superveniente e assim colocamos a discussão. Aqui o caso mais clássico é o Estatuto da Ordem dos Advogados, que restringiu no ano de 94 a atuação do livre exercício de qualquer profissão. Anterior a essa lei, quem era formado em direito já tinha a carteirinha da ordem, já estava apto a ser advogado. Posterior ao ano de 94, veio uma lei e suprimiu, resumiu, dificultou um pouco mais, determinou uma regrinha. Tem que passar um exame para aferir os conhecimentos. E aí só será advogado quem passar nesta prova. Então o que acontece? Houve uma lei superveniente restringindo, uma lei contendo os efeitos da amplitude que inicialmente era condizente à norma constitucional do exercício da profissão, especificamente de advogado. Ok, professor. E agora? Qual é a terceira opção? A terceira opção é a aplicabilidade das normas constitucionais no sentido de que limitado. Por que é limitado? Porque ela não tem eficácia, no ano de 88 ela não tem eficácia imediata, eu tiro a letra I e deixo ela apenas como imediata, ou seja, um futuro próximo, ela tem aplicabilidade imediata, futuro próximo, e ela necessita de uma norma superveniente, uma lei futura, podendo complementar para que ela de fato produza os seus efeitos necessários jurídicos. Mesmo que ela não tenha todos os seus efeitos, ela tem um mínimo de efeitos jurídicos para expurgar qualquer outra que for contrário a ela. Mas ela não consegue dar amplitude de conhecimento, ela não consegue dar amplitude de entendimento à sua compreensão, porque ela necessita de uma norma futura. E essa norma futura, a lei superveniente, vai de fato trazer toda a sua compreensão. E aqui eu chamo a atenção para a aula de hoje, porque nós estamos ligados diretamente à aplicabilidade das normas constitucionais de eficácia limitada. E na limitada eu ainda subdivido. Para quê? Para dificultar a nossa vida. E é por isso que nós fazemos o curso de Direito, porque nada pode ser fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Como diz aquela expressão, rapadura é doce, mas não é mole. E assim nós temos que entender que o direito também é doce, mas não é mole de entender. Então vamos lá. Vamos compreender, desmistificar essas compreensões iniciais do direito constitucional e entender que mandado de junção está diretamente ligado às aplicabilidades de José Afonso da Silva, mais ainda especificamente a aplicabilidade ilimitada. E a limitada é subdividida em dois tópicos a saber. Ela pode ser de princípios programáticos ou de princípios institutivos. Que legal! O que é princípio programáticos? São aqueles metas, objetivos, diretrizes estabelecidas na Constituição que tende a buscar normas futuras para complementar ela. Artigo 3º da Constituição, normas programáticas, é muito claro, trazendo os objetivos da Constituição. São objetivos da Constituição promover o bem de todos e assim trazer sucessivamente, reduzir as desigualdades sociais e assim sucessivamente no artigo 3º da Constituição. E aí você vai trazer outra possibilidade. Eu sempre necessito de normas supervenientes, legislações infraconstitucionais ou até normas constitucionais que venham a complementar ela para que ela possa dar a eficácia necessária. Tudo bem. E a outra forma é aquelas de princípio institutivo que tendem a trazer instituições, criar órgãos, criar situações para definir as necessidades. Ou seja, nessas duas eu necessito de quê? De uma norma posterior. Eu preciso de uma norma futura. E se eu preciso dessa norma futura, eu preciso aqui compreender que
diante da omissão, diante da letargia, diante da preguiça constitucional, vamos usar sempre a palavra preguiça, e aí quando você usa preguiça, você usa a palavra fundamental ou constitucional e fica bonito. Preguiça, fundamental, aí fica bonito e dá todo um norte e uma roupagem de direito constitucional, por isso que é bonito. Preguiça constitucional ou preguiça fundamental para que ele possa trazer a legislação necessária. Houve omissão, houve uma letargia ou até uma preguiça de editar uma norma. O que acontece? Vou ficar boiando? Não vou fazer nada? Claro que não. Eu tenho como direito utilizar um instrumento assecuratório, um instrumento garantia, um direito constitucional entabulado na Constituição, no seu artigo lá 71, trazendo o mandado de injunção. O mandado de injunção, então, é uma ideia central apresentada a nós, brasileiros, que foi editada na Constituição de 88. Bem, professor, considerações, chega, deu uma canseira, beleza, entendemos bem? Vamos então para uma primeira pergunta, trazendo o nosso quiz aqui, umas discussões iniciais para a gente continuar a enveredar nas nossas áreas e nos apaixonar ainda mais por esse instrumento da Constituição brasileira. Vamos lá para a tela. Olha aqui, meus amigos, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, caberá o remédio constitucional de... Aí ficou fácil, aí ficou muito tranquilo, né? Veio o conceito literal da Constituição. Depois que nós já tivemos a aula de habeas corpus, entendemos bem esse conceito. Tivemos a aula também de habeas data, entendemos bem o conceito. Depois tivemos a aula de mandado de segurança, entendemos bem o conceito. Agora, por fim, nesses primeiros minutos da nossa aula, você entendeu bem a discussão também do que é o mandado de injunção, com algumas características que nós vamos apontar. Então, vamos para a tela e vamos ver a resposta correta. Ah, é muito lógico, né? É a letra A, mandado de injunção. Aqui temos a ideia central do mandado de injunção. Se você olhar aqui a letra D, nós ainda vamos falar que é ação popular, na nossa próxima e última aula, apresentando tudo o que é necessário sobre este instrumento maravilhoso que é a ação popular também. Não esquece a ação popular, vem primeiro para o mandado de injunção. Vamos aqui ainda vivenciar este momento maravilhoso e nos deliciar com esse instituto jurídico perfeito que norteia todo o nosso direito constitucional. Por que é tão bonito, professor? Porque aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou dando à sociedade um mecanismo para bater na porta do judiciário, bater na porta do legislativo, do executivo e dizer o seguinte, olha aqui, eu preciso que você legisle, eu preciso que você faça uma norma regulamentando o meu direito e liberdade fundamental, referente à minha soberania, referente à minha cidadania, referente à minha nacionalidade. Se você não o fizer em um período razoável, eu vou bater aí sim agora, bato na porta do judiciário, pleiteando o meu direito, que é o direito de ver a garantia preservada. O direito, utilizando a garantia, como a preservação total do nosso elemento constitucional. Maravilha? Aí eu chamo a atenção à seguinte situação. Mandado de injunção, quem pode? Quem são os legitimados para impetrar o mandado de injunção? Quem é a pessoa ativa para realizar esse ato? E aí eu respondo para você. Quem pode ser? Quem pode ser? Eu, você que está aí e qualquer um de nós. Pessoa física? Sim. Pessoa jurídica? Por que não? Claro que sim. Então, essas pessoas, se perceberem que estão com seus direitos não respeitados, por que não? Busquem os elementos essenciais dentro da sua constância, ok? E entes da federação podem também reivindicar direitos por falta de norma regulamentadora? A resposta é não. Ele não pode. E, professor, o Ministério Público pode? Claro que pode.
O Ministério Público ele está ali para defender os interesses coletivos. Se eventualmente ele perceber, ele pode, em decorrência dos direitos difusos e coletivos, solicitar uma questão de norma regulamentadora. Então, é sedimentada a ideia de que ele também pode, Ministério Público, ser legitimidade ativa em um mandado de injunção, entendimentos doutrinários, com algumas divergências, mas divergências superadas pela grande maioria. E aí, você percebe que a ativo pode ser pessoa física comum, a pessoa jurídica, pode também ser o Ministério Público, não podendo ser entidades, as autoridades públicas e assim sucessivamente entendemos a legitimidade ativa. E aí, quem pode ser também a passiva? Quem vai ser a legitimidade passiva? Uma questão lógica. Aquele que foi omisso, aquele que tinha que elaborar e não elaborou, aquele que tinha iniciativa e não iniciou. Pode ser o chefe do executivo? Pode. Sem nenhum problema. Pode ser ele, pode ser o legislativo. Aí viro para cá e digo também que para você que pode. Legislativo, executivo, sem nenhum problema. Eles estão omissos, vão ter que responder pelo seu ato e aí vão ter que trazer toda a discussão nas possibilidades da omissão que lhe tornou inviável o exercício dos meus direitos constitucionais. Então, essa discussão é muito clássica. Agora, se você, João, se você, Maria, se você, Pedro ou você, Tiago, pode trazer o remédio do mandado de injunção, você é um legitimado ativo. Sim. Quem é você? Por que você está entrando com essa ação? Para defender interesses de quem? De quem? Somente meu. É um direito individual. Eu quero defender os meus próprios interesses. Estou nem aí com a coletividade. Eu quero, na verdade, por um cerceamento dos meus direitos constitucionais, que o judiciário dê respostas para aquele caso. Porque ele não deu resposta e o meu direito está sendo prejudicado. O meu direito individual está sendo prejudicado. O meu caso concreto trouxe situações que estão me trazendo prejuízos constitucionais. Estou preocupado é comigo mesmo. A dor de barriga é apenas minha, não amiga dos meus amigos. Não estou preocupado com os demais. Não olho para o lado e fico preocupado com o que está sendo discutido. Os interesses são meus. E aí eu digo que o mandado de injunção eu uso para situações concretas, apresentadas pelo indivíduo, que vai ser analisada pelo magistrado para que ele possa resolver pontualmente o problema instalado por aquele nobre colega. Aquele que está querendo resolver o seu próprio umbigo. Este é o legitimado para atuar. Aquele que vive o seu próprio problema, que quer trazer toda a sua individualidade em uma situação concreta, que quer resolver a sua situação incidental, o seu incidente, o seu problema especificamente, o caso concreto. Por que você está falando dessa forma, professor? Por que você está dizendo de umbigo? Por que você está dizendo que ele está vivendo dentro de uma redoma, que ele só quer ser de forma individualista, egoísta, quer resolver seu problema só? Por que você está falando dessa forma, professor? Para você diferenciar, meu nobre colega e nobre colega, que o mandado de injunção se diferencia da nossa ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Você está dizendo aqui que essa ADO, ela é uma ação do mundo das ações declaratórias, que discute as matérias declaratórias constitucionais, não é um remédio constitucional, é uma ação declaratória de constitucionalidade, que em decorrência também de uma ausência de norma constitucional trouxe prejuízos. As duas se referem à omissão, mandado de injunção e a ADO. E qual é a grande diferença entre elas? Primeiro que remédio constitucional é o mandado de injunção e as ações declaratórias de inconstitucionalidade é o nosso ADIM por omissão, ADO, como você achar melhor, dependendo da sua relação íntima que você tem com ela. Então, nesta compreensão, a primeira coisa são os legitimados. Primeira diferença, grande diferença entre elas. Legitimados, quem são? Bem, como eu falei, o legitimado você consegue encontrar lá na sua Constituição, no artigo 5º, inciso 71, que vem trazer a ideia do mandado de injunção. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, como nós colocamos. A pessoa comum como nós, José, João, Maria, Tiago.
Bernabete e assim sucessivamente. Qualquer um. Pessoa do povo. Pessoa jurídica também. Aí nós vimos que é uma possibilidade também de Ministério Público, sem nenhum problema. Essas pessoas estão ali para defender os interesses individuais. Primeira, segunda regra. Por que você está falando isso? Porque agora eu vou ver que na ADIM por omissão, o legitimado ele é um cara diferenciado. É a elite do mundo jurídico. Não é qualquer um que pode chegar a esse status, não é qualquer um que pode manejar esse instrumento jurídico da ADIM por omissão. Este elemento está lá no artigo 103 da Constituição Federal. Lá no artigo 103 da Constituição você vai ver as figuras mais importantes do Brasil, as figuras mais representativas juridicamente, presidente da República, e aí você fala mesa da Câmara, mesa do Senado, aí você fala também outras importâncias também, e aí você vai trazendo algumas situações que nós podemos citar lá na Constituição. Olha lá quem são eles. Aqui você pode ver os legitimados do 103, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, a OAB Federal e assim sucessivamente. Agora, esses são os legitimados para propor a ADIM por omissão, mandado de injunção, não. Outra situação também que diferencia é que a ADIM por omissão, o mandado de injunção como remédio, você vai lá, como José, como João, como pessoa comum, entrar lá na vara, na comarca em que você habita, discutir as matérias necessárias ao seu caso. O Tribunal de Justiça, dependendo da regra dos princípios que se colocam à disposição, e aí você traz a matéria específica. Agora, aqui, a matéria é discutida também no topo. Se os legitimados são o topo, se os legitimados é a elite do mundo jurídico, então também a discussão também vai ser discutida na elite. Eu vou lá falar direto com quem? Com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a discussão da ADIM por omissão. E aqui não. Aqui vai ser discutir em âmbito mandado de injunção, vai se discutir em varas criminais. Próxima oportunidade, se o Saber Direito me conduzir, me der a boa vontade de querer me conduzir essa benevolência de mais uma vez estar aqui ministrando aqui junto com vocês, eu posso falar de controle de constitucionalidade, matérias um pouco mais rebuscadas, mas aqui neste momento vamos falar deste remédio, dessa ação constitucional tão importante quanto, que é o mandado de injunção, demonstrando que a sociedade também pode buscar os seus direitos de forma individual. E a última situação que você pode diferenciar é que aqui, no mandado de injunção, a discussão tem efeitos de forma concreta, ela discute um efeito concreto, o meu problema específico está sendo resolvido. Já no mandado, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você tem lá uma situação abstrata. Aquele presidente da República não vai resolver o problema pessoal dele, ele está indo resolver em nome da coletividade, em nome da sociedade. Aí sim, você vai verificar que nós estamos falando da ADIM por omissão, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Chame como quiser, mas chame-o de alguma forma e diferencie do mandado de injunção. Este é o grande problema que não pode ocorrer. Então, trazendo essa discussão, você sabe que você está aqui falando de remédio constitucional. Se você estivesse hoje fazendo a prova do exame da Ordem dos Advogados na segunda fase, eu diria para você que tanto as normas declaratórias, as ações declaratórias como os remédios constitucionais, chamamos elas de petição inicial. É uma petição inicial, não são recursos, então eu vou instigar o Poder Judiciário pela primeira vez para ele debater sobre aquele assunto especificamente. Então isso é o que eles têm em comum além da omissão. Duas são petições iniciais, remédios constitucionais e as ações declaratórias de constitucionalidade. E aí você vai entendendo esse manejo, o controle de constitucionalidade de forma separada, mas muito interligada na ideia do mandado de injunção. Pergunta que não quer calar mais uma vez. Mandado de segurança, mandado de injunção, é a confusão dos mandados que acaba deixando a gente um pouco desnorteado, mas tem que reforçar logo. Mandado de injunção, lembre disso. Mandado de injunção pode ser coletivo, mas você gosta do coletivo, hein, professor?
Falou do habeas corpus coletivo, existe. Já vimos que existe agora, de forma nova, inovadora, pelos nossos tribunais. O Supremo Tribunal falou dele. Falou do habeas data, você viu que não tem a possibilidade do coletivo, por discussões específicas, por ser impetrante, por ser interesses pessoais, personalíssimos, não pode falar em nome de terceiro. Aí você falou do mandado de segurança coletiva e lá está de forma clara, taxativa. Na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 70, falando do mandado de segurança coletivo e trazendo ainda quem são os legitimados. Aí é tranquilo, professor. E no mandado de injunção? Mandado de injunção, ele é um baita de um invejoso. Primeiro ele copiou o nome do mandado e também agora quer seguir as mesmas orientações do mandado de segurança. Copia o nome de mandado, olha para ele e o inveja, falando assim, se mandado de segurança pode ser coletivo, eu também quero ser coletivo. E assim foi entendido pelos nossos tribunais, verificando a possibilidade da existência do mandado de injunção coletivo. Está onde, professor? Está na lei? Está na Constituição? Trouxe um inciso também específico sobre isso? Resposta, não. Não trouxe nada sobre isso. Apenas o entendimento da jurisprudência, que foi ao longo do tempo reforçada e assim, consequentemente, trouxe a situação de também ter um mandado de segurança, mandado de injunção coletivo. E aí nós entendemos de forma clássica que existe então um mandado de injunção coletivo e quais são as regras. Se ele é invejoso, ele quer copiar na literalidade prevista por mandado de segurança. E aí eu já falo logo para você, meu querido e minha querida, que o mandado de injunção coletivo segue as mesmas regras do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional. Representação no Congresso Nacional. E o que mais? O que é representação no Congresso, professor? Basta um deputado ou basta um senador, este elemento já é o suficiente para trazer a sua ideia central. Tudo bem? Então, este é o primeiro. O segundo, que está lá na Constituição, organização sindical, entidade de classe e associação. Só que a associação tem uma diferença da organização sindical e entidade de classe. A associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Pelo menos um ano. Então, estes mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo também usarei para o mandado de injunção coletivo. E aí vou utilizá-lo para responder essas discussões apresentadas. Porque aí agora eu entendo e vou daqui a pouco trazer algumas explanações sobre as possibilidades do mandado de injunção coletivo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bebe uma água aí, dê a sua pausa, já deu tempo, volta para cá. Aqui tem que ser batidão. Vamos agora então, para você fixar a matéria, trazer aqui para a nossa aula mais um quiz, mais uma pergunta. Vamos lá! Olha lá, gente. O remédio constitucional apto para ser empregado em um caso concreto, individual ou coletivo, com o intuito de o judiciário dar conhecimento ao legislativo sobre a omissão de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, aí, mais uma vez, você vê um conceito muito próximo do que nós já falamos. Fica mais fácil ainda se você está assistindo às nossas aulas desde o início do nosso curso do Saber Direito de Ações Constitucionais. E aqui eu reforço, fiquem atentos ao Saber Direito. O Saber Direito traz muitos elementos importantes para os seus estudos. É indispensável você ter este instrumento, este programa na sua vida acadêmica e não somente na sua vida acadêmica, na sua vida de concurseiro, na sua vida como profissional também. Isso aqui vem para enriquecer cada vez mais. Então volta aqui, trazendo todas as possibilidades. A resposta agora ficou muito fácil, não é verdade? Olha lá a resposta, gente. Qual é a letra? Letra D, mandado de injunção. Vou conceituar de novo.
o remédio constitucional apto para ser empregado em um caso concreto, olha o concreto, individual ou coletivo. Esse coletivo, por mais que ele esteja lá, a ideia tem que ser de forma concreta também, com o intuito de o judiciário dar conhecimento ao legislativo. Eu vou apresentar ao legislativo a omissão de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eu aproveito a oportunidade dessa segunda pergunta do nosso quiz para relembrar algumas diferenças que eu apresentei sobre a ADIM por omissão e o mandado de junção. E aqui eu quero acrescentar mais uma diferença entre elas. Qual seria? A ideia, algumas mais, né? Na verdade, quando você fala de mandado de junção, as duas também são referentes aos direitos constitucionais que foram omissos pelo Legislativo. E aí o problema é, a omissão constitucional da ADIM por omissão é qual? Qualquer uma. Não está preso a elementos específicos. Pode discutir qualquer omissão legislativa, qualquer omissão normativa. Já o mandado de junção ele está bem claro. Tem que ser direitos e liberdades constitucionais inerentes ao quê? À soberania, à cidadania e à nacionalidade. Soberania, cidadania e nacionalidade. Tem que ser referente a esses três pontos específicos. E para materializar e concretizar aquilo que foi apresentado na nossa questão, eu também vim falar para vocês sobre a seguinte situação. Como é feito após o aviso do Poder Judiciário, quando finaliza e julgar procedente o mandado de junção? Eu vou avisar ao ato que realizou a omissão para que ele faça o quê? Eu vou obrigar o Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, fazer a norma? Eu vou confrontar os poderes? Eu vou adentrar naquilo que está previsto no artigo 2º da Constituição? Da harmonia dos poderes? A resposta é claro que não. Depende também da situação específica, né? Se eu estou aqui instigando o Poder Executivo, porque a ausência de norma está trazendo algum prejuízo, aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho dentro da ADIM por omissão um prazo de 30 dias, quando for para o Executivo, para que ele supra as necessidades da ausência daquela norma. 30 dias, ADIM por omissão. E se for para o Legislativo, nesse caso? Nesse caso, se for para o Legislativo, aí eu vou dar apenas uma comunicação. Eu apenas comunico ao Legislativo sobre aquela situação para ver se efetivamente ele vai ou não vai apresentar a norma posteriormente, porque ele não pode ficar preso a essas concepções apresentadas ali. Ele não é obrigado a responder e materializar esta discussão. Tudo bem, gente? Tá tranquilo aqui, as discussões estão bem sedimentadas, então vamos continuar, porque a nossa matéria, ela tem vários pontos a serem ainda distribuídos na nossa aula, tá certo? Vamos aqui falar também do efeito concretista. O que é isso, professor? Efeito concretista? Sim, porque se você está falando da ADIM por omissão e a obrigação do judiciário com relação ao legislativo, o que acontece quando também vim lá na ADIM, no mandado de junção, quando o judiciário vai avisar o legislativo da omissão? Quando vai avisar aquela norma regulamentadora que tem que ser realizada pela ausência, o que acontece? Aí eu vou apresentar para você agora duas posições, uma anterior e uma posterior à decisão marco do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo. Aqui, então, vamos apresentar a situação antes e depois de um marco inicial, de um divisor de águas feitos pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos da decisão final do mandado de junção. O mandado de junção, ele tinha um entendimento anterior que, quando eu chegasse ao fim do processo, concedesse o mandado de injunção, no final das contas, o que ia ser feito com essa decisão? Aí a pergunta era, e aí? O José, o João, o Tiago, o Beltrano ou o Cicrano pegava a decisão e falava, e agora, excelência, o que eu faço com esse simples pedaço de papel? E aí ele falava, bem, eu não posso obrigar o legislativo a legislar porque eu estou ferindo aos princípios dos poderes.
não pode ter interferência, apenas harmonia, não posso impor. E aí eu ficava naquela situação. Então os efeitos não tinham nenhuma forma concreta, não conseguiam dar eficácia. A sentença não produziria também os efeitos para que ela surtisse efeito aqui entre as partes. Era um efeito não concretista. No final das contas, não tinha tanta relevância. Aí deu o marco inicial, a discussão foi para um outro status e chegamos ao efeito concretista. O que é o efeito concretista? Aquela decisão vai ter efeitos concretos entre as partes litigantes naquele caso. Se houve uma ausência normativa para João, para Cicrano, para Beltrano, para Tiago ou para José, João, Tiago, Beltrano, Cicrano, naquele caso, concedido o mandado de injunção, ele vai ter efeitos práticos concretos para o seu caso. A relação é interpartes. Mais uma diferença da de impromissão para o mandado de injunção, porque lá é erga omnes, aqui é entre as partes a decisão, porque a decisão é para o próprio umbigo de José, João, Tiago, Beltrano, Cicrano. Essa pessoa tem os seus próprios interesses. Adianto um pouco essa discussão e já apresento mais uma questão, mais uma pergunta do nosso quiz para fixar os efeitos de uma decisão de mandado de injunção. Vamos lá, galera. A partir de julgamentos de mandados de injunção coletivos em 2007, entre eles o MI 708, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca dos efeitos e da abrangência da decisão. Corresponde a essa mudança? Letra A. O Supremo Tribunal Federal manteve seu entendimento consolidado desde a promulgação da Constituição de se conceder a ordem injuncional, afirmando a competência do Judiciário para regulamentar, no caso concreto, a falta da norma regulamentadora. B. O Supremo Tribunal Federal manteve seu entendimento, segundo a maioria dos ministros, de não se conceder a ordem injuncional, afirmando que compete ao Judiciário apenas cientificar o órgão competente para a elaboração da norma regulamentadora, sem obrigá-lo. C. O Supremo Tribunal Federal passou a aplicar no entendimento da maioria dos ministros a teoria concretista, afirmando a competência do Judiciário para regulamentar, no caso concreto, a falta da norma regulamentadora. E, por fim, letra D, o Supremo Tribunal Federal passou a aplicar, no entendimento da maioria dos ministros, a teoria não concretista, afirmando a impossibilidade de o Judiciário regulamentar, no caso concreto, a falta da norma regulamentadora. Observa nesta questão que a discussão está diante do marco apresentado pelo MI em discussão no Supremo Tribunal Federal. Sabendo que nós tínhamos um divisor de águas em que antes era um entendimento, depois virou outro entendimento. Sabendo também que antes a decisão final de um mandado de injunção não tinha tantos efeitos concretos, era muito não concretista porque a decisão não conseguia regulamentar de forma clássica e prática na vida das partes envolvidas naquele caso concreto. Posterior, nós tivemos sim, de forma mais concreta, a ideia de que aqueles efeitos vão ser realizados na sentença definitiva. Diante disso, diante dessas teorias concretistas, não concretistas, qual a decisão que nós temos? Resposta está na tela. Olha lá a resposta. Letra C. O Supremo Tribunal Federal passou a aplicar, no entendimento da maioria dos ministros, a teoria concretista, afirmando a competência do Judiciário para regulamentar, no caso concreto, a falta da norma regulamentadora. Que maravilha! Entendemos os efeitos, entendemos tudo que mandado de injunção pode nos proporcionar, mas até agora você não falou da norma infraconstitucional que regulamenta o mandado de injunção, professor.
No início do curso você fala de normas correlatas a cada um dos remédios constitucionais e você já está chegando no final da aula e não falou de uma norma correlata que venha limitar e instrumentalizar a Constituição e o mandado de junção. Não existe? Claro que existe. Você acha que eu ia me dar o cara a tapa dizendo que todas têm norma correlata e dizer que não existe nesse momento, já chegando no final do curso? Seria um absurdo eu não colocar aqui neste momento a nossa norma correlata. Então, tem sim a norma correlata. É a Lei 13.300 de 2016. Novinha, novinha, novinha. Até então não tinha nenhuma norma regulamentando, mas veio a Lei 13.300 e veio trazer, nos seus poucos 15 artigos tão somente, regulamentando alguns pontos específicos do nosso mandado de injunção. O mandado de injunção, então, está regulamentado na Lei 13.300, que vem trazer algumas discussões de como deve ter uma petição inicial, o que deve estar regulamentado nessa petição inicial, quais são os elementos de competência, algumas discussões específicas. O que vai me chamar a atenção nela aqui, se você reparar depois, se você pegar aí, é a discussão que, olha o artigo 9º da sua Lei 13.300, parágrafo 1º. Olha lá o caput do artigo 9º. A decisão terá eficácia, olha aqui, subjetiva entre as partes, limitada às partes e produzirá efeito até o advento da norma regulamentadora. Olha o efeito concretista. E produzirá o efeito até o advento da norma regulamentadora. Não está obrigando a fazer a norma regulamentadora. Está dizendo o seguinte, ela tem efeito entre as partes e até o advento da norma regulamentadora ela será utilizada dessa forma. Ok. E o que você quer dizer? Quero dizer que existe alguma possibilidade de ter esse mandado de junção um efeito erga omnes? Espera aí, professor. Se você fala em efeito erga omnes, você mata toda a minha compreensão inicial, porque você falou que o mandado de junção é diferente da ADIM por omissão, pelo fato de que uma é inter partes e a outra é erga omnes. Se você falar que existe a possibilidade, você me quebra no meio. E aí eu não consigo mais entender nada. Mas toda regra tem a sua exceção. Este salvo infeliz, esse cara que nós queremos conhecer para acabar com ele, porque ele está acabando com a gente, o tal do salvo, derruba meio mundo. Então, existe um salvo? Existe sim um salvo, junto com ele a vírgula e o cara chamado exceção, para poder derrubar o candidato, o aluno, o graduando, o profissional. Porque aqui você vê no artigo 9º, parágrafo 1º, que existe sim a possibilidade do mandado de junção ter um efeito um pouquinho mais extenso, um efeito erga omnes ou ultra partes. Não chega a ser para todos. Ultra partes é apenas uma relação fora do contexto do litígio. Erga omnes, de forma ampla para todos. Tem essa previsão? Vai me quebrar? Vai colocar essa situação, professor? Tem certeza? Tenho. E sou eu? Não. O legislador. Olha lá. Presta atenção. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade, da prerrogativa, objeto da impetração. Que legal, hein? Que legal! Isso foi muito legal. Isso veio derrubar toda a minha tese, até então colocada. Sim, mas é isso que vai te colocar à frente dos demais em uma prova de concurso. Que isso que vai te colocar muito próximo de uma aprovação no exame da ordem. E isso vai te colocar também muito diferenciado como profissional na hora de realizar um parecer jurídico. É isso que faz a gente ser diferenciado no curso.
É isso que demonstra que nós vamos separar os meninos dos homens, os gatinhos dos leões. Tudo isso é o grande diferencial. Por isso que nós temos que ser diferente, por isso que temos que destoar da sociedade. Não vale a pena ser ordinário, comum, temos que ser extraordinários. O comum é engolido pela sociedade, comum é pouco, queremos mais. E esse querer mais me demonstra uma situação específica de entender o mandado de junção como uma situação excepcional e a sua eficácia ser erga omnes ou até ultra partes, parecendo, se assemelhando ao nosso adim por omissão. Quer mais? Quer chegar ao status máximo? Quer ter um nível exemplar de conhecimento jurídico? Então, olha bem, olha o que diz o seu artigo 11 da Lei 13.300. Olha o que ele vem falar. Ele vem falar das eficácias, não somente isso, ele vem falar dos efeitos. A produção dos efeitos é ex nunc ou ex tunc? Agora sim, se eu entendo naquela discussão que os efeitos são ex nunc ou ex tunc, eu entendo que ex nunc é efeito o quê? Retroativo ou não retroativo? Está em casa? Está no trabalho? Presta atenção. Bata na testa ou bata na nuca e resolve o seu problema. Se você bater na testa, você vai voltar a cabeça para trás e entender que tunc faz o quê? Retroage. Se você bate na nuca, nuquem, você vai entender que ele não retroage, é dali para frente. Passei essa vergonha neste momento, mas valeu a pena, porque ex tunc é retroagir e ex nunc é não retroagir. É dali para frente os seus efeitos, é da decisão em diante, tudo bem? E aí, efeito aqui é o quê, professor? A norma regulamentadora, artigo 11, superveniente, produzirá efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, não retroage, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Eu vou ver aqui a possibilidade de ter uma norma mais favorável e esta norma mais favorável, se existir, eu posso até retroagir. Mas, se não for, eu utilizo a norma de forma dali para frente e os efeitos da decisão transitada em julgado estão sedimentadas, resguardadas, garantidas, sem nenhum problema. Tudo bem, meu nobre colega? Tudo bem, minha amiga? Olha bem, aqui a nossa Lei 13.300 nos apresentando diversas situações importantes. Se você colocar aqui também o que é uma ausência de norma, o que é uma omissão, aí a lei vem ainda regulamentar que existe um prazo razoável, não é simplesmente está omissa. Tá, e qual é o período mínimo que eu tinha de omissão? Não é simplesmente dizer que já existe uma norma e já vou entrar com mandado de junção porque ele tem a obrigação de entrar. Eu não sei a superveniência, eu não sei o que é lei futura ou não. Qual é o período que eu tenho que respeitar? Aí, o artigo 8º vem trazer as situações específicas. Vem comigo para a lei. Olha o artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Estabelecer as condições que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições que poderá o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa, no prazo determinado. Aproveitando aqui, vou relembrar um pouco do mandado de segurança e trazer essa consideração para o mandado de junção, um caso que me veio à mente neste momento, para reforçar até a tese de discussão do controle de constitucionalidade. Digamos que um caso concreto, vamos para um partido político. Partido político tem um diferencial, né? Que está lá no Congresso Nacional, partido político com representação no Congresso, um deputado ou um senador já é o suficiente. Então, já que esse cara existe, essa pessoa jurídica existe, vamos para o caso concreto. Olha aqui, digamos que eu tenha, aí eu estou dando um exemplo do mandado de segurança e você estende também ele ao mandado de junção, coletivo, os dois, certo? Lembrando do legitimado, que esse legitimado um deles é o partido político com representação no Congresso. Fazendo a consideração aqui é o seguinte,
Mandado de segurança coletivo ou mandado de junção coletivo? Eu vou ingressar como partido político, impetrar como partido político, com representação no Congresso, este instrumento, esse remédio constitucional. Entrei. No curso do processo, acontece o quê? O único deputado que eu tinha sai do meu partido. Aí deu problema. Aí deu ruim, como diz a galera, né? Se deu ruim, qual é o problema? Eu tinha representação no Congresso, agora não tenho mais. Perdi a minha legitimidade. O que acontece com o meu mandado de segurança? Perde o objeto, porque eu não tenho mais a legitimidade. Se eu não tenho mais a legitimidade, eu não posso mais trazer essa discussão. Estou falando de forma aberta. Os processualistas civis vão dar a linguagem mais correta do que de fato acontece. Eu só tenho que entender que, nesse caso, eu não posso mais manejar o meu mandado de segurança ou mandado de junção coletivo em decorrência da ausência daquele deputado, da ausência do requisito mínimo necessário, que é a figura do representante no Congresso Nacional. E isso diferencia do controle de constitucionalidade. Mesmo que saia o representante no Congresso Nacional, seja o controle de constitucionalidade já está lá correndo, a ADIM por omissão, tem um representante do partido político no Congresso e ele vai sair, o que acontece? Nada. Continua normalmente o trâmite processual do mandado da ADI por omissão, porque mesmo que tenha saído, o interesse é um interesse muito maior, não é um interesse individual, é um interesse erga omnes. Tudo bem, tranquilos, compreenderam a matéria? Espero que sim. Revise a matéria, pegue as anotações. Lembre-se que a nossa aula também estará disponível no YouTube. Lá você pode ir para frente, voltar, fazer o que você bem entender. E aí você vai ter a compreensão exata de toda a nossa matéria, de tudo aquilo que nós apontamos durante as nossas 4 aulas até o momento. E ainda temos a nossa última aula, que vamos falar da nossa linda ação popular. Espero vocês na próxima aula, no mesmo lugar, no mesmo horário, e assim vamos ser felizes com o remédio constitucional, com a ação constitucional, e espero que se apaixone ainda mais pelo direito. Um abraço, até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.